pausa aí. Isso, já Onde que tá pausa escrito em aí. nuvem? Eu acho que já tá automático. Isso, já iniciei. Uhum. Peraí. O seu habilita configurações vou do pausar gravador. aqui. Vamos fazer um teste de áudio aí. Simone e Ellen, estão me escutando bem? Ok. Tá joia. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um slide em relação a dúvidas. Hoje a gente vai tentar usar uma ferramenta que se chama Slido. Vocês podem acessar lá ou pelo website slido.com e digitar o código 5194 ou escanear o QR Code pela câmera do celular. Ele vai cair numa apresentação lá de perguntas sobre a nossa webinar de hoje. Já tem 4 perguntas lá, que foram enviadas há alguns dias através de um formulário que a Ellen e a Simone acabou divulgando para algumas pessoas. Então, ele já tem 4 perguntas lá e vocês podem digitar a sua pergunta lá. Essa versão que a gente está utilizando é uma versão free. O tamanho da pergunta é até 160 caracteres, então tem que fazer uma pergunta bem resumida. Sinta-se à vontade também para colocar a identificação lá, o seu nome, de qual empresa vocês são. E tem a questão da votação. Do lado das perguntas tem um joinha lá. Então, se você também tem essa dúvida que perguntaram lá, vocês podem ir clicando no joinha e no final da apresentação lá, essas dúvidas elas vão ser relacionadas em ordem das que tem mais joinha no caso. Ok? Então, vocês podem acessar tanto pelo website quanto pela câmera do celular. Vou deixar mais um tempinho aí para vocês poderem acessar. Pela câmera do celular, quando vocês fizerem o acesso, ele vai carregar no celular algo similar a esse daqui. Aqui a gente tem o nosso celular, aí a gente tem as perguntas aqui, as 4 perguntas, a gente pode dar o joinha e a gente pode perguntar. Então, a gente pode clicar aqui na pergunta, vai abrir a aba de pergunta, a gente pode digitar a pergunta. Tenho uma dúvida. E vocês podem se identificar ou não aqui. Vocês editam o nome aqui, vocês podem colocar aqui, fulano da empresa tal. Vocês podem enviar a sua dúvida, ok? E a questão do joinha aqui, conforme vocês vão dando joinha, essas dúvidas elas vão sendo reordenadas conforme a quantidade de joinhas que tem. Deixa eu tirar meu voto aqui. Então, sobre o aplicativo seria isso. Hoje nós vamos falar de conciliação de cartão. Então, a conciliação de cartão é um processo bem utilizado pelas empresas e que facilita na questão de ganhar tempo, né? Você consegue processar uma grande quantidade de informações com mais agilidade, né? Controlando todos os recebíveis. E hoje a grande maioria das vendas são feitas em cartões de crédito e de débito. Mas, afinal de contas, o que é a conciliação? Numa explicação bem simplificada, vamos dizer assim, uma conciliação vai consistir na validação de informações em comum entre 2 ou mais bases de dados, considerando sempre uma partida, que seria o nosso arquivo da adquirente, e uma contrapartida, que seria as vendas dentro do nosso sistema. Então, a gente pode falar que essa conciliação ela vai ocorrer forte em 3 partes, que seria na hora da venda. Eu vou
consiste em confrontar as informações contidas no extrato de vendas que as operadoras de cartão enviam para nós com as vendas que a gente fez no sistema. Essa é aquela conciliação que geralmente a gente faz D+1. Hoje de manhã eu estou conciliando o que as minhas lojas venderam ontem. É uma forma também de controlar a caixa, de saber se todas as movimentações em cartão que a minha loja fez condiz com o que a operadora está falando que a minha loja fez. Então, essa conciliação, se ela bater 100%, então tudo que ocorreu no dia anterior está certo. Depois disso, a gente vai ter a conciliação do pagamento, que vai confrontar as informações do extrato de pagamento das operadoras de cartão, evidenciando o recebimento de cada transação. Nesse momento, a gente vai processando esse arquivo de pagamento. A gente vai liquidar todos os nossos recebíveis que a gente tem ali contra a operadora de cartão, né? Quando a gente vende cartão, quem deve para nós não é o cliente, e sim a operadora de cartão. Então, a gente faz esse confronto de informações. Isso tudo vai me movimentar a conta banco no sistema e eu vou fazer a minha conciliação bancária. Então, eu vou confrontar se tudo que a operadora falou que me pagou e eu movimentei a conta banco no sistema, de fato ocorreu nos extratos bancários que a gente tem. Então, a gente concilia também, no final das contas, a conta corrente. Vamos falar um pouquinho da agenda de hoje. A gente vai falar um pouquinho de configuração lá do FCR-FM 142, que é o componente que a gente configura toda a utilização do extrato eletrônico de cartão para todas as operadoras lá. A gente vai falar um pouquinho sobre implantação, algumas diferenças sobre uma ou outra adquirente. A gente vai falar também sobre algumas situações recorrentes que estão acontecendo nos últimos meses. A gente vai entender um pouco sobre o uso da ação movimentar conta, quando a gente tem aquela fatura não conciliada. Então, lá no componente de conciliação manual, tem uma ação lá que se chama movimentar conta. O que ela faz, né? A gente vai mostrar um exemplo de sucesso aqui, só para a gente pensar um pouquinho, pensar em processo. A gente vai fazer um processamento do arquivo de pagamento, que é algo que a gente não fez no webinar anterior. Eu não sei quantos participaram do webinar anterior, mas naquele webinar a gente focou bastante em configuração, em como que funciona a geração da conciliação, e na hora que chegou no arquivo de pagamento a gente não fez o processamento dele. A gente vai fazer uma baixa de cartão com adiantamento, aquele adiantamento que é gerado pela ação movimentar conta. Depois a gente vai falar um pouquinho dos próximos passos, quais seriam as próximas melhorias que a gente precisa fazer, está pensando em fazer. E também vou deixar um espaço para a gente fazer as perguntas, responder as perguntas que vocês podem estar colocando lá pelo Slido. Então, vamos falar da configuração. Vamos entender um pouquinho sobre o nosso componente FCR-FM 142. FCR-FM 142. Esse componente aqui é o componente que a gente configura para utilizar a leitura dos arquivos das operadoras. Primeira dúvida, quais operadoras a gente tem tratado no sistema hoje que está funcionando e quais não tem? Então, aqui no campo operadoras, se a gente dá um F12 aqui, vai listar uma lista de adquirentes. Então, a adquirente que tem o flag ativo marcado é aquela que a gente está habilitado para usar. Então, a gente tem aqui a Amex, Cielo, Rede, GetNet. A Elavon foi desativada, a gente não tinha clientes que usavam e o layout ficou desatualizado. Tem a Banrisul, tem a Coopercred, tem a Cipag e a BIM, que é um layout só, é um layout da First Data lá. Elas usam o mesmo layout. Bonuscred, SafraPay, PagSeguro. A gente tem também habilitada a Credit System, a Pagarme, que é uma
meio que um braço da Stone, só que para vendas web, né? E que está sendo desenvolvido agora, está em fase de desenvolvimento e homologação, a Stone e a Banese Card. A Banese Card é lá do Banco do Estado de Sergipe, né? E ela estava como roadmap para a gente desenvolver, ela e a Stone. Aí a gente está fazendo. A Banese Card já vai sair nessa próxima release e a Stone vai sair na outra release. Então, a configuração aqui, o que precisa ser configurado? Quando a gente configura a operadora de cartão lá para fazer as vendas em cartão no sistema, a gente tem que vincular os portadores a uma pessoa. Então, essa pessoa que a gente vinculou lá nos portadores, a gente tem que colocar aqui. Depois, a gente vai configurar aqui o tipo de extrato. Geralmente, se usa o extrato centralizado, quer dizer que eu tenho 10 lojas, vai vir um único arquivo e todas as vendas naquele arquivo. Isso tem que ser contratado junto às adquirentes, para a adquirente enviar os arquivos dessa forma. Aqui é onde eu faço o relacionamento do estabelecimento da adquirente com a empresa do sistema. Então, eu falo que esse estabelecimento é a empresa 1, esse estabelecimento é a empresa 3, e assim vai. Quando eu quero configurar uma matriz diferente da empresa que vai estar vinculada a esse estabelecimento, eu coloco a matriz na frente aqui. Por exemplo, esse daqui. Esse estabelecimento é a empresa 20, mas o matriz é 4. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu ler um arquivo da Cielo, que o estabelecimento do arquivo, que a matriz no arquivo for esse, ele vai gravar na empresa 4. A gente tem a configuração das despesas das operadoras. Então, geralmente, as despesas que a gente tem que configurar aluguel de POS e a comissão da operadora. Isso daqui é padrão para todas. Quando a gente tem antecipação, a gente tem que configurar também a despesa para o desconto de antecipação. E em algumas situações, quando vocês querem gerar uma duplicata para algum ajuste a débito, por exemplo, eu posso ter um ajuste a débito da Cielo lá, que seria esse código aqui. O código 81, Cielo E-Commerce. É uma cobrança que a Cielo faz pelo e-commerce e vai vir como um ajuste a débito. Então, eu posso configurar de forma genérica aqui. Então, todo ajuste que eu selecionar gerar duplicata, ele vai gerar com essa despesa. Ou eu posso configurar essa despesa informando aquele ajuste específico. É a despesa 4144. Deixa eu ver aqui. Confirma. A despesa 2999. Tá, liberação por empresa sem de custo. E o ajuste 81 até o 100. Então, dessa forma, toda vez que eu informar que eu vi um ajuste do tipo 81 e eu informar lá gerar duplicata, ele vai gerar duplicata considerando essa despesa que eu informar aqui. E aqui também a gente relaciona a conta, que é a conta que vem no arquivo, banco agência e conta que vem no arquivo, com a conta do sistema, que é aquele código de conta que a gente cadastra no FCC FM005. Ok? Então, basicamente de configuração seria isso. Eu tenho que fazer uma documentação, um documento de referência sobre esse componente, igual tem do FCRFP 169, que eu já apresentei na webinar anterior. Aqui no ajuda dele tem um link. Esse link vai abrir o documento de referência, que é sobre o componente 169. Esse documento de referência ele já foi apresentado também na webinar anterior. E está bem detalhado aqui alguns campos e explicando qual o significado de cada campo. Sobre a configuração seria isso. Vamos falar agora um pouquinho então de implantação.
Cada adquirente ela tem a sua particularidade. É necessário entender para implantar. Então, vamos falar um pouquinho da rede. A rede, nos arquivos dela, ela tem 3 tipos de arquivos separados, que são as vendas no débito, as vendas no crédito e depois os pagamentos. Qual que é o problema? Nos pagamentos, ela manda só os registros, que é o pagamento do resumo. Um resumo de venda, eu posso ter várias vendas vinculadas a ele. Então, na hora que vem ela sinalizando lá o pagamento, seja por um pagamento normal ou seja por antecipação, ela sinaliza que está sendo pago aquele resumo e aquela parcela, só que eu não tenho, naquele arquivo que ela está mandando ali, as informações de quais são essas vendas. Então, por isso, eu preciso de ter no sistema todos os arquivos de venda referente àquele resumo. Então, é por isso que a gente precisa, em algumas operadoras, a gente precisa, depende de outros arquivos anteriores para fazer a leitura dos arquivos. Por exemplo, a GetNet. Na GetNet agora, com a implementação que a gente fez sobre as antecipações, o registro de antecipação da GetNet também não tem essa informação de quais vendas estão sendo antecipadas, só tem o resumo de antecipação. Então, a gente também, quando se tem antecipação da GetNet, a gente também tem a dependência dos arquivos anteriores. E a gente tem que entender para implantar, por quê? Tem outras situações também, por exemplo, FCF M142, a gente tem a PagSeguro. Na PagSeguro, a gente tem um conceito da conta digital, né? Tudo que você vende na PagSeguro, ele fica disponível na conta digital PagSeguro, e se você contratar, você pode contratar o saque automático. E conforme vão liberando os créditos nessas contas PagSeguro, essa transferência eles transferem para sua conta Banco Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, e por aí vai. Mas, primeiramente, o arquivo sinaliza que esse pagamento foi realizado em uma conta PagSeguro. A gente não tem informação de pagamento direto em uma conta banco. E tem outras particularidades também. Cada operadora tem a sua forma de trabalhar e a gente tem que entender um pouco de como funciona a questão das operadoras para implantar da melhor forma possível. Então, algumas situações recorrentes. Quando isso acontece, o que fazer, né? Então, a gente tem aí algumas situações bem recorrentes. Uma é a questão das adquirentes. Hoje a gente tem uma infinidade de adquirentes no mercado. E algumas dessas adquirentes, elas não têm layout próprio. Então, elas não estão homologadas no TOTUS Moda para funcionar com o extrato eletrônico. Os layouts genéricos que elas dizem que utilizam, geralmente não funcionam. Geralmente, quando a gente solicita alguma questão de conciliação para eles, eles falam assim, me manda o layout que eu faço, que eu gero o arquivo nesse layout. Aí a gente pega e manda o layout da GetNet para eles, por exemplo. A chance de não dar certo é muito grande. E a TOTUS Moda, o sistema Virtual Age, ele não está homologado para essas adquirentes, que o sistema Virtual Age está homologado para ler o arquivo da GetNet, no padrão do layout da GetNet. Então, essa tem uma situação que está ocorrendo com um pouco de frequência, adquirentes que não têm layout próprio, se utilizando de layouts de outras adquirentes para o pessoal importar as vendas no sistema. Uma outra situação aqui é aquela situação lá do RO não encontrado. Então, a gente tem pagamentos de algumas adquirentes, são identificados a partir dos registros de venda. Então, é necessário que todos os arquivos de venda estejam devidamente conciliados e estejam no sistema. Aí,
é aquela questão, né, de eu tenho que ler os arquivos em sequência, por isso que tem aquele checkbox no FCRFM 142 para ler os arquivos em sequência. Isso é para garantir que tudo vai estar em ordem, para não chegar lá um belo dia a gente ter um erro que o RO não foi encontrado. As principais adquirentes que têm essa particularidade seria a rede, nos registros de pagamento, tanto normal quanto antecipado, a GetNet, no registro de antecipação, a Coopercred, que trabalha também com um esquema de lote, que ela gera um lote nas informações de venda, e quando vir o pagamento desse lote, ela vai gerar um novo lote de pagamento apontando para o lote original de venda. Então, a gente precisa de todos os arquivos de venda no sistema. E a questão do Banese Card também, no que diz respeito também à antecipação, que tem algumas informações que a gente precisa buscar do registro que contém a venda, que não existe no registro que ela está mandando da antecipação. Outra questão é o arquivo de recuperação, quando a gente precisa solicitar arquivos para as adquirentes, por algum problema, por exemplo, a Cielo mandou um arquivo e falta 2 vendas no arquivo lá. Aí a Cielo tem que ir lá e reprocessar esse arquivo e mandar de novo para a gente. Geralmente, a Cielo e a rede, elas não mandam o novo arquivo com a mesma sequência. Por exemplo, hoje eu tenho o arquivo da Cielo, é o 7942. Se eu tiver que solicitar esse arquivo para a Cielo, para ela reprocessar, vai vir um arquivo com a sequência 999999. Aí, eu importando esse novo arquivo que a Cielo me mandou, eu vou ter registros duplicados no sistema. Eu vou ter o arquivo original, que estava com problema lá, estava faltando 2 vendas, e eu vou ter esse arquivo que ela reprocessou. A mesma situação ocorre na rede. A rede, quando a gente solicita o arquivo de reprocessamento, ela também não manda o arquivo daquele dia com a sequência original. A rede manda com a sequência 1. Então, quando eu importar esse arquivo no sistema, eu também vou ter informações duplicadas no sistema. Vai ter todas as informações do arquivo original e agora todas as informações que ela mandou nesse arquivo reprocessado. Pior ainda se a gente solicitar um reprocessamento do mês inteiro. Então, quando for necessário, por algum problema, um arquivo de recuperação, a inclusão desse novo arquivo, ela deve substituir o arquivo que possui a falha. Então, veio um arquivo e ele veio faltando vendas. Aí eu vou lá, solicito o reprocessamento do arquivo. Quando esse arquivo chegar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que remover o arquivo que está com problema e importar esse arquivo que ela me reenviou, para que não tenha registros duplicados no sistema. Outra situação é erros de configuração. Estabelecimento, despesa e conta não configurado, eles devem ser configurados lá no componente FCRFM 142. Esse componente é o coração das configurações do extrato eletrônico e geralmente quando a gente abre uma loja nova, por exemplo, se a gente não for lá e incluir o novo estabelecimento lá, na hora de fazer a leitura do arquivo, vai ser apresentada uma mensagem, ó, o estabelecimento tal não está configurado. Utilize o componente FCRFM 142 para realizar a configuração. E o mesmo pode ocorrer quando a gente, porventura, possa trocar o domicílio bancário. Então, até o mês passado eu recebi os cartões na conta do Bradesco. Aí agora eu estou recebendo na conta do Itaú. Então, isso pode ocorrer na hora de processar o arquivo, pode dar problema. E outra situação aí bem recorrente que a gente teve o ano passado e esse ano é a questão da Cielo. A Cielo surgiu com uma situação lá de taxa mínima, onde, independente do valor, quando você não atingia uma taxa de comissão mínima de 40 centavos, era cobrado 40 centavos. E os campos do extrato eletrônico não estavam preparados para essa situação. A gente recebe da Cielo as informações do resumo de vendas
e depois das vendas. Esse resumo ele pode ser de uma venda só ou de N vendas. Na hora que vem o registro, que é a venda em si, vem o valor bruto e a taxa. E a gente tem que calcular o valor líquido dessa venda. O que estava ocorrendo? Vinha lá, por exemplo, o valor bruto, R$1. A taxa vinha lá, 2%. Aí a gente calculava, ia dar lá 2 centavos de taxa. Só que a Cielo cobrava 40 centavos dessa taxa. Aí dá a diferença no arquivo lá, que o arquivo fica listado como vermelho lá com diferença. Então, essa é uma situação que a Cielo meio que cadastrou para todo mundo. Quem não atingir 40 centavos de taxa vai ser cobrado 40 centavos. Então, na verdade, quando eu fazia uma venda de R$1, não estava sendo cobrado 2%, estava sendo cobrado 40%. Aí a orientação que a gente fez foi para os clientes entrarem em contato com a Cielo para cancelar isso daí, e a gente teve que fazer ajuste interno. E tem também a questão do receba rápido, que pelo que parece ela cadastrou meio que automático para alguns clientes também, só que esse receba rápido é uma forma genérica de antecipação, né? É uma antecipação, mas não vem como antecipação, e estava dando diferença só nas operadoras, nas bandeiras Amex e Hipercard. É uma situação que a gente viu também, não está ocorrendo hoje com tanta frequência, mas essas são algumas situações que a gente identificou nos últimos meses. Então vamos lá. A ação movimentar conta. Quando utilizar esse tipo de ação? Vamos acessar o componente aqui. CRFP 169. Vou fazer a leitura de um arquivo que eu preparei aqui. Então, esse arquivo aqui, foi feita a leitura dele, ele tem 3 registros sem conciliar aqui e ele tem um ajuste. Aqui na conciliação manual, a gente tem um ajuste de cancelamento de venda e um pagamento dessa venda. A Cielo, ela sempre trabalha dessa forma. Tudo que foi cancelado, eu vendi no crédito. Aí eu cancelei, então o cancelamento, o débito do cancelamento vai ser 30 dias após o cancelamento. Geralmente junto com o pagamento. Então ela debita R$ 109,90 e credita R$ 109,90. A ação movimentar conta, ela foi criada para atender essa situação. Então, eu tenho um débito, aí eu vou selecionar aqui, movimentar conta, e eu tenho um crédito, que eu vou selecionar movimentar conta. Essa movimentação na conta operadora vai zerar o saldo, vai gerar um crédito e um débito, vai ficar o saldo zerado. Aqui eu deixei uma fatura que não conciliou, justamente para a gente fazer a validação lá, para eu movimentar a conta com ela e utilizar o adiantamento para baixar ela. Mas quando eu quero dizer que a ação movimentar conta foi desenvolvida para fazer esse tipo de situação, então quer dizer que tudo eu tenho que conciliar? Teoricamente, sim. Tudo deve ser conciliado. Se a adquirente mandou no arquivo que você vendeu isso, no seu sistema tem que ter que você vendeu isso. Se tem um cancelamento, teoricamente, essa venda tem que estar cancelada no sistema. Aí a gente tem aquela questão, né? Às vezes um cancelamento não dá para ser feito por causa que já passou o tempo lá de cancelar a nota na Cefaz. Então, para esse caso, se é uma venda que não ocorreu mesmo, tem que ser feita a devolução da mercadoria. Aí, essa fatura de cartão que a gente tem no sistema, que não foi cancelada a transação porque não pôde, né? A gente tem que liquidar ela com o CREDEV da devolução. E depois a gente vai vir aqui, desconciliar o registro e
colocar a ação movimentar conta para os dois. Mas é possível conciliar tudo? Eu tenho um exemplo aqui de um movimento de um dia que teve 35 mil vendas e, sim, foi conciliado todas as vendas. Eu tenho 35 mil registros e um ajuste e todos os registros foram conciliados. Isso daqui é um movimento de um dia, é o registro de pagamentos normal, não é antecipação, não é nada, é o movimento de um dia que está conciliado. Então, se está tendo muita divergência, se está gerando muita conciliação para ser feita manual, algum processo está sendo feito errado. Geralmente, a gente utiliza mais o TEF para fazer as vendas. Então, não vai dar diferenças. Na hora de eu fazer a conciliação lá, o sistema vai pegar a informação que o TEF retorna e a conciliação vai ser praticamente tudo automático. O que pode dar diferenças é a questão quando se utiliza muito POS. Aí também é um alinhamento de processo com as lojas para o pessoal acertar mais, né, na hora de fazer as vendas. Ok? Então, vamos ao arquivo de pagamento, né? Vamos fazer o processamento dele. Então, aqui eu coloquei a ação movimentar conta para os dois pro ajuste aqui, né? Hoje, se eu clicar em processar e não tiver todas as ações definidas, ele vai abrir o componente de conciliação, porque é obrigatório informar uma ação antes de processar, ou conciliar a fatura, ou informar a ação. Então, vamos movimentar conta para esse daqui também. Então, a partir do momento que eu tenho 0 pendentes de ação, a gente consegue fazer o processamento do arquivo. 41, não possui vínculo, despesa dos conscientes de custo 20. Provavelmente alguém mexeu na base aqui e agora a validação está por centro de custo. Invalida despesa centro de custo. 1 valida, 0 não valida. Eu acredito que seja isso. 69. Processar. Sim, era aquilo. Ok, o arquivo foi baixado com sucesso. Aí ele gerou as liquidações todas. Então, a gente pode vir aqui e detalhar o arquivo. A gente vê que a fatura, por exemplo, ela foi liquidada, ela tem o valor pago aqui, pago por baixa de extrato eletrônico. Aí foram geradas várias liquidações aqui e a gente tem a liquidação que movimentou a conta da operadora. Mas afinal de contas, o que é essa conta da operadora, né? A conta da operadora é uma conta que a gente cadastra para controlar o saldo de adiantamento da operadora, que é aquela questão lá do movimentar conta. Então aqui, operadora, data 1/1/18, 31/12. Então aqui ele me fez a movimentação da conta operadora. Ela movimenta os valores líquidos. Então aqui eu tenho um crédito, que é o 109,90, que me gerou 107,92 de adiantamento. Eu tenho outro crédito, que é aquela fatura que eu não conciliei. E eu tenho um débito do ajuste de cancelamento, que é o 107,92. Então, um crédito de 107,92 com outro crédito de 107,92, esses dois aqui morreu. Então, me sobrou aqui, no saldo dessa conta da operadora, 77,78 de saldo. Então, o que fazer com esses 77,78? Então, agora a gente vai fazer a baixa com o adiantamento que a operadora gerou. A gente vai usar esse adiantamento para baixar aquela fatura que ficou lá.
Então, o componente de baixa com adiantamento é o FCRFP 167. Aqui eu informo a operadora, que no caso é 2 a Cielo. Aqui ele já vai carregar a conta e vai carregar o saldo de adiantamento. Aí eu posso fazer o filtro de fatura aqui. Então eu vou pegar as faturas que vencem. Deixa eu olhar lá o filtro para fazer o filtro mais certo. FCRFP 169. Isso daqui. Ela estava conciliada para 25. FCRFP 167. Então, eu vou pegar a fatura do mês 5 de 2019. 20 do 5. Nenhuma fatura infortunada para o filtro. Será que é desse cliente? É que como eu faço muito teste aqui, aí às vezes eu tenho que ficar alterando a pessoa da operadora. Ela tá na 4, ela tá na 20. Essa daqui, R$ 79,95. É a fatura da empresa 20, por isso que não estava achando. Então, R$ 79,95 é a fatura, então eu vou selecionar ela e aqui ele vai me listar os movimentos de adiantamento que eu tenho na conta operadora. É tipo uma conciliação também. Então, eu tenho aqui, de um lado, a fatura de R$ 79,95. Aí aqui eu tenho as informações dela. A gente sabe que o NSU dela é o 652109. Esse é o NSU vinculado à fatura de cartão que a gente selecionou na tela de baixo. E a gente sabe que a gente tem esse crédito de liquidação de cartão aqui que gerou o adiantamento, que tem o documento também, que é o NSU. Então, a partir dessas informações, eu consigo identificar o movimento certo para fazer a conciliação. Então, eu selecionei a fatura, aqui eu seleciono o movimento, e ele já vai aplicar o desconto nessa fatura e vai liquidar ela com o valor que teve no adiantamento. Então, eu vou copiar o código dela aqui para a gente abrir ela depois. Processar. Baixa efetuada com sucesso. CRFM 001. Aqui a gente lista a fatura da empresa 20. E essa fatura aqui também ela foi baixada com o extrato eletrônico. Se a gente colocar aqui nas informações de baixa, ela gerou a liquidação baixa de cartão com adiantamento. Então, eu peguei um saldo de adiantamento que eu tinha na conta operadora e liquidei aquela fatura. Essa opção de movimentar conta, ela não deve ser muito utilizada, porque a gente pode falar assim, se eu usar muito essa opção, no final das contas vai ficar quase impossível de eu conseguir fazer esses acertos depois. Então, o que tem que ser visto é, se está tendo muitas faturas sem conciliar nos meus arquivos, algo de errado está acontecendo. Tem que fazer um alinhamento de processo com as lojas para identificar o que está sendo lançado errado, para a gente conseguir acertar esse processo. Sobre a questão da baixa com adiantamento, seria isso. E a gente poderia falar um pouquinho de próximos passos. Então, quais serão os próximos passos? Onde a gente quer chegar e quais são as nossas necessidades. A gente tem um roadmap da conciliação de cartão. A gente liberou recentemente a conciliação do Pagar.me, que é uma conciliação
que é feita através de requisição na Web API, é um web service que a Pagar.me disponibiliza. Pagar.me é o braço de vendas web da Stone, então a gente faz a requisição pelo componente, a gente tem aqui, a gente seleciona o Pagar.me, a gente coloca a data e consulta as informações de conciliação. Está em homologação, teve um cliente que solicitou esse desenvolvimento, então provavelmente deve estar em homologação. A gente tem, saindo na próxima release agora, a conciliação do Banese Card, o pessoal lá do Nordeste, que porventura seja cliente lá do Banco do Sergipe, lá, podem utilizar o Banese Card e vão fazer suas conciliações. Também, após sair a atualização, provavelmente a gente vai homologar junto com alguns clientes que já são clientes Banese Card para validar o processo. E a gente tem um outro roadmap também que vai sair, só que isso vai ser para outra versão, para a próxima ainda, que seria a questão da conciliação do Stone. Os cartões Stone também, a requisição é feita via Web API, a gente seleciona aqui, a gente informa o período e faz a consulta, a gente não precisa ficar, o bom dessas requisições Web API é que a gente não precisa ficar solicitando arquivos para adquirente e esse tipo de coisa. É só vir no componente aqui, selecionar, informar o período e realizar a consulta. Então, também está em fase final de desenvolvimento, e nas próximas versões aí a gente vai estar tentando homologar junto com alguns clientes chaves que já utilizam a Stone, no caso, para a gente fazer a validação desse processo. E também eu queria saber um pouco de vocês, quais são as dúvidas que ainda ficaram. A gente sente que a gente tem um gap muito grande na questão de conciliação de vendas de e-commerce, e a gente vê que tem muito cancelamento, e tem situações ali, tipo, que às vezes tem cancelamento parcial, tal, e como tratar isso daí. O que a gente gostaria de propor, talvez, é que as pessoas, os clientes, ou quem, você se é representante, tem algum cliente com essa dúvida, trazer para a mesa, para a gente poder até fazer uma reunião com todo mundo junto ali e discutir sobre o que fazer nessas situações e o que a gente pode melhorar. Do mais, eu creio que a questão seria só essa, né, apresentar lá a questão da conciliação e ouvir um pouquinho as perguntas, né? Eu não sei como que está aqui no Slido. Tem algumas questões ali, alguém colocou alguma coisa lá. Para quem, eu não sei se entrou muita gente depois que a gente começou. A gente tem um aplicativo, deixa eu colocar ele aqui, para perguntas. A gente vai utilizar o Slido. Você pode acessar pelo site slido.com e colocar o código 5194 ou escanear o QR Code do celular, aí vai aparecer o aplicativo ali para você estar enviando as perguntas e fazendo os questionamentos, dá para ver todas as perguntas que tem e votar nelas. Eu acho que, então vamos lá para as perguntas, né? Deixa eu ver se alguém mandou alguma coisa no chat aqui. Tá tudo certo. Vamos ver aqui, então. Eu vou jogar o Slido na tela. Slido de webinar. Vamos apresentar ele aqui. Então, tem 7 perguntas. Tinha 4 perguntas que já tinham sido
tinha 4 perguntas que já tinham sido enviadas por um formulário anterior e a gente cadastrou elas aqui. Então, possivelmente pode chegar alguma nova pergunta aqui. Então, vamos começar a fazer. Tem alguém perguntando no chat ali se já mostrou como se usa o sistema. Sim, a gente já fez a apresentação e agora a gente está na parte das perguntas. A gente vai explicar talvez um pouquinho sobre as perguntas aqui, as dúvidas que vierem, como que seria a questão das gravações. Teve uma pergunta que colocaram ali no chat do bate-papo, eu vou começar por ela. Aí o pessoal que chegou agora pode estar utilizando o Slido para mandar as perguntas também. O Alberto Magno perguntou aqui se é muito difícil configurar novos adquirentes no sistema. Então, vamos lá. Eu não sei se esses novos adquirentes aqui sejam novos adquirentes que a gente ainda não tem, ou se é aqueles adquirentes que a gente já temos a questão da conciliação. Por exemplo, Cielo, Rede, Amex, GetNet, PagSeguro. Se for novos que a gente ainda não tem, por exemplo, vou chutar aqui, a Samap. Eu não sei se alguém já viu aí comercial da Samap, um comercial que é tudo branco e ele faz a propaganda lá e tal. Então, Samap a gente ainda não tem no sistema. Aí, se eles tiverem um layout próprio, a gente pode, por meio de uma SD ou um roadmap futuro, se tiver muitos clientes sinalizando que gostariam de utilizar a Samap, a gente faz o desenvolvimento. Então, se olhar por esse lado de um desenvolvimento novo, é um pouco demorado no caso. Agora, se for a questão de, por exemplo, eu vou configurar um adquirente Cielo, é só entender um pouquinho da regra de negócio, de como funciona a Cielo, e fazer a configuração lá no FCRFM 142 e depois utilizar nos componentes de leitura e baixa lá. A primeira pergunta que a gente tem aqui também é sobre configuração. A questão da configuração. A configuração ela é padrão para todas as operadoras? É possível realizar testes de homologação para simular o processo? A configuração ela é padrão para todas as operadoras. É lógico que cada operadora tem a sua particularidade, mas ela vai ser padrão para todas as operadoras. É no mesmo componente que configura, é o mesmo componente que utiliza para fazer a conciliação do arquivo de todas as operadoras, tanto as operadoras que é por arquivo, quanto as novas que são por Web API, todos no mesmo processo. E se é possível realizar teste de homologação? Sim, a gente pode fazer a configuração em um ambiente de treino, né? Tem que ter uma cópia do ambiente em uma base de treino, aí você consegue ali fazer toda a configuração e simular o processo dos arquivos. A próxima pergunta aqui: há como colocar o número do NSU da venda nos ajustes das operadoras? Nesse caso aqui seria no FCC FL004. Hoje esse número aparece no campo documento apenas para as liquidações. Então, o ajuste também ter a questão do NSU lá. Então, vamos voltar um pouquinho lá para o sistema. A gente tem esse exemplo aqui para ver, lá no FCC FL004. A gente tem a nossa conta de operador aqui. Não, não é essa não.
Então, aqui a gente tem, no ajuste da liquidação, a gente tem o NSU. E aqui também a gente tem o NSU. No ajuste, que é o histórico de ajuste mesmo, que seria o débito, a gente não tem o documento. Então, se é possível, a gente gravar o documento nesse ajuste aqui também. Eu acredito que sim. Eu vou deixar como uma melhoria aqui. Deixa eu anotar aqui ajuste na conta e gravar o NSU. É uma situação válida, então eu consigo identificar também melhor que esse crédito aqui e esse débito, eles se unem tanto pelo valor quanto pela questão do ajuste. Vamos voltar para o Slido. Pessoal, vocês podem acessar o slido.com e informar o código 5194 para fazer as perguntas. E vocês podem também escanear com a câmera do celular o QR Code para fazer as perguntas também pelo celular, ok? Então, a próxima aqui seria da opção movimentar contas. Utilizamos a opção movimentar conta nos arquivos por motivos diversos, mas não temos a opção de colocarmos uma observação sobre o porquê aplicamos essa ação. Aqui também é um questionamento sobre movimentar conta e está falando aqui de diversos motivos e não tem como colocar uma observação. Seria possível a gente habilitar uma funcionalidade assim? Seria possível, mas a ação movimentar conta ela tem que ser utilizada com bastante moderação. Se eu estou tendo vendas no sistema e não está chegando essas informações para mim fazer a conciliação, tem algo de errado. A gente vai usar muito a opção movimentar conta quando tem cancelamentos. E quando tem cancelamentos, a gente também tem que pensar assim, esse cancelamento é um cancelamento real, porque deu algum problema lá e cancelou, ou é aquele cancelamento que o cliente fala assim, o cliente comprou, depois vai lá, liga no cartão dele lá e fala que não comprou e pede o cancelamento. Então, a gente tem que estar atento a tudo isso para, no final das contas, não perder receita, né? Um cliente que, porventura, faça uma compra e depois vai lá e liga no cartão dele e pede o cancelamento alegando que ele não comprou aquilo, isso daí pode gerar uma perda de receita e, no final das contas, torna um meio de pagamento tão seguro para a gente, que a gente garantia que a gente vai receber, que o cara comprou no cartão, quase certeza que eu vou receber. Agora, o cliente vai lá e contesta essa compra, então, algo que é muito bom para a gente pode se tornar um problema de perca de receita. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Essa questão aqui da observação, eu imagino que talvez seria algo dessa forma. Tipo, eu tenho esse ajuste aqui, aí eu coloquei a observação nele. Ferramentas, componentes, FCR, FP169. Então, vamos voltar lá no arquivo só para ver como que talvez poderia ficar essa situação. Então, aqui eu tenho ajuste a débito, que seria esse carinha aqui, e eu coloquei a ação movimentar conta. No mesmo componente que a gente coloca a ação movimentar conta, a gente poderia abrir uma caixinha de digitação lá, que ele digitaria uma observação bem curta, talvez de 80 caracteres, e essa observação, ela ficaria aqui, nesse campo. Então, ela vai ser gravada no registro. E quando eu movimentar a conta da operadora com esse ajuste ele gera em duas contas, né?
ele vai gerar o ajuste na conta operadora de crédito e ele gera o ajuste debitando no banco também, para bater o saldo bancário. E essa mesma observação ela poderia vir vinculada ao movimento aqui também, na conta corrente. É uma situação que eu acredito que só tem a adicionar, né? Quanto mais informação a gente conseguir colocar sobre o que acontece nos movimentos, melhor. Então, eu acredito que poderia ser dessa forma. Vai gravar lá no registro da conciliação do cartão uma descrição e quando for feita a movimentação de conta, essa observação ela pode vir também vinculada ao movimento da conta corrente. Tem um pessoal querendo entrar no Slido. Ó, na tela aqui a gente tem um QR Code. Com a câmera do celular, escanear o QR Code, a gente consegue entrar para fazer as perguntas. Ok? Estava tendo algumas perguntas ali no bate-papo, aí eu não sei se todas já estão aqui no Slido, mas eu vou dar seguimento aqui nas do Slido e depois a gente volta. Então, essa daqui eu já falei, essa daqui eu já falei, essa daqui eu já falei. Outra pergunta aqui. Como funciona quando existem registros de cartão de crédito e débito gerados no sistema? Precisa fazer um primeiro envio de todos ou o NSU já faz os depara? Como funciona quando existem registros de cartão de crédito gerados no sistema? Eu acho que isso daqui seria para a questão de implantação. Eu já tenho vendas no sistema e eu quero fazer a leitura dos arquivos. Se for na situação de implantação, a gente precisa entender um pouquinho como que vai funcionar as operadoras. A gente tem a questão da rede, por exemplo, que a rede, se eu já tenho uma operação em andamento e eu vendo em até 6 vezes, para mim receber um arquivo de pagamento, eu preciso ter as vendas dos últimos 6 meses. Por quê? Nesse arquivo de pagamento, pode tá vindo o pagamento de uma primeira parcela, que eu vendi o mês passado, ou de uma sexta parcela que eu vendi há 6 meses atrás. Então, quando eu tenho a operação em andamento, para algumas adquirentes, a implantação é um pouco mais penosa. Só que, por exemplo, se eu for implantar a rede e eu estou começando a trabalhar com a rede agora, a gente não tem esse problema. Vamos ver que eu usava Cielo e a partir de amanhã, dia 1º/4, eu vou usar a rede. Então, inicialmente, eu só vou vender com a rede. Os pagamentos vão começar a vir daqui um mês. Então, a gente não tem esse problema. Eu não sei se seria essa a pergunta. Eu peço para, se não for nesse sentido, retorne, pode colocar no chat ali ou pode fazer uma outra pergunta. Ok? A gente tem outra pergunta aqui. Como funciona a conciliação por API, no qual tem a opção pelo FCR FP 169? Então, a conciliação por API, hoje, ela foi desenvolvida utilizando a Pagar.me, que é um braço da Stone para vendas web. Então, se você tem um e-commerce e utiliza a Pagar.me, você está apto para utilizar essa conciliação via API. E também a Stone. A Stone está sendo desenvolvida agora, vai sair na versão agora de junho. Também a gente faz a conciliação via API e só tem que fazer algumas configurações. Quando sair o processo, a gente vai colocar lá o que precisa ser configurado. A gente tem que configurar o endereço da API. Cada cliente tem vai ter os códigos de estabelecimento normal, né? Que igual na rede, na Cielo, a gente tem o estabelecimento. Na Stone, a gente também vai ter o Stone ID.
Só que para autenticar na API, a gente precisa de algumas outras coisas. A gente precisa gerar uma chave secreta criptografada. Então, no sistema vai ter todo lugar que a gente vai ter que configurar esses parâmetros, vamos dizer assim, para a gente conseguir fazer essa conciliação via API. Mas daí, o facilitador nesse caso é que eu não preciso ficar acessando lá com o meu login lá na Activity para ficar baixando o arquivo para ler no sistema. Mas basicamente vai funcionar da mesma forma. É só a forma da entrada de dados no sistema só que é diferente. Um vai vir por arquivo, que a gente vai ler, interpretar esse arquivo e fazer as conciliações, e a outra da Web API vai vir um XML lá da Web API, que a gente também vai pegar esses campos e gravar no sistema, tudo no mesmo componente ali, que é o FCF P169, e para fazer essa conciliação. Então, a conciliação por Web API é mediante a configuração. A gente configura, lá tem um componente, quando tiver disponível, a gente vai liberar com a documentação da conciliação do Stone. Também a parte inicial da documentação vai falar sobre a configuração e sobre o que precisa fazer. Provavelmente você vai ter que entrar em contato com a Stone para solicitar o seu ID e depois tem que entrar num sistema lá para colocar um ID, uma palavra passe e tal, para gerar uma chave encriptada para a gente conseguir utilizar. Ok? Próximo aqui. Na opção Web API, terá um limite de quantidade de informações ou não? Pelo que eu vi dos manuais, na Web API da Pagar.me, a gente tem um lugar que a gente vai configurar quantos registros que a gente quer por requisição. Então, a gente fala assim, estou consultando, me dá 1000 registros. Aí a gente processa. Aí a gente manda consultar de novo para pegar os próximos 1000. Aí a gente processa. Aí a gente vai mandar consultar de novo. Aí não vai retornar nada. Então, desse dia, acabou os registros. Mas, da Stone, a consulta ela se dá por estabelecimento. Vamos dizer que eu tenho 3 lojas. Aí eu vou lá, eu vou fazer a conciliação do Stone. Aí eu vou buscar, hoje é dia 31, eu vou fazer a conciliação de ontem. Selecionei Stone e coloquei o dia de ontem lá. Aí o que ele vai fazer? Eu tenho 3 estabelecimentos. Ele vai consultar primeiro um estabelecimento no dia de ontem. Aí ele vai pegar as informações e processar. Aí ele vai consultar o outro estabelecimento, retorna. E depois o outro estabelecimento e retorna. Então, a conciliação da Stone, ela vai ser por estabelecimento. Ok? Pergunta do Darlan. Para a empresa que utiliza 2 canais de venda, lojas e e-commerce, é favorável utilizar o arquivo individual ou a melhor opção é centralizado? Eu acredito que a opção de você utilizar o arquivo individual ou centralizado, a questão do individual ali seria individual mesmo. Vamos dizer assim, eu tenho 10 lojas, seriam 10 arquivos. Qualquer coisa diferente disso seria um arquivo centralizado. O que você pode ter no seu cadastro com a Cielo, por exemplo, é 2 pools diferentes de centralização. Então, se você optar por separar a sua empresa do e-commerce, você pode ter o arquivo centralizado para todas as suas lojas e depois um outro arquivo para a empresa de e-commerce. Alguns clientes têm estabelecimento diferente para a loja do e-commerce. Eu tenho, por exemplo, a empresa 1, ela tem o estabelecimento 10, por exemplo, e a empresa 1 tem o estabelecimento 11, onde o 10 seria loja e o 11 seria e-commerce. Então, nesse caso, as vendas vão estar tudo na empresa 10 e você pode fazer a conciliação tudo na mesma empresa. A questão de utilizar arquivo individual,
A não ser que o seu ambiente precise de uma separação muito restrita, vamos dizer assim. Essa empresa não pode enxergar as coisas da outra lá, né? Não é questão de liberação de empresa. A opção, sempre, para todas as adquirentes, a melhor opção é o arquivo centralizado. E a solicitação desse arquivo centralizado ela deve ser feita lá para a adquirente. Tem que ser falado para a Cielo, unir todos os estabelecimentos em uma cadeia centralizada em um só, no caso da PagSeguro também, da rede também. Então, isso é o que você vai contratar lá para a adquirente. Depois da do Darlan, tem uma outra aqui que já tinha sido enviada no formulário, perguntando como funciona a troca de arquivos. Precisa fazer o envio das vendas e posteriormente receber as baixas ou recebe apenas as baixas? Os arquivos, não é feita uma troca de arquivos, a conciliação. A questão da conciliação é sempre assim, a gente já tem as vendas no nosso sistema. O que eu preciso é que a operadora me mande o que chegou lá para ela de venda, que no caso seria o arquivo da operadora, ou numa consulta aí da Stone seria a consulta lá no Web API, quando eu estou consultando as vendas de ontem. Então, a gente sempre processa um arquivo que a adquirente vai nos fornecer. Então, a gente não precisa enviar informação nenhuma, a gente só vai receber esses arquivos e vai validar registro de venda e registro de pagamento. A baixa manual, como faço a conciliação? Então, FCRFP 038. A baixa pelo FCRFP 038, vamos dizer assim, eu não conheço muito bem, porque a baixa lá, ela vai para bater as informações dos movimentos que eu tenho na conta com o que eu estou selecionando em tela ali, eu preciso de ter um controle muito rígido na fórmula de cartão que eu configurei vinculado aos portadores lá. Então, se eu tiver uma forma, por exemplo, eu tenho contratado na operadora 307 e na fórmula tá o percentual 3,10. Já vai dar uma diferença ali. Então, a não ser que o volume de venda seja muito pequeno, a recomendação para a questão de conciliação de cartão, de validação de baixa, seria utilizar o processo de extrato eletrônico mesmo. A baixa manual, se tiver um grande volume de vendas, eu não aconselharia a usar, vamos dizer assim. Aí eu não sei, tipo, se a gente tiver um criterioso controle na taxa vinculada aos portadores, a gente até conseguiria usar a baixa manual. Seleciona ali os vencimentos e consegue fazer bater o extrato da conta. Mas esse é um processo que eu não tenho muito conhecimento. Boa tarde, Sardi. Tem como iniciar a implantação sem os arquivos da rede? Eu acho que eu já falei um pouquinho disso daí lá em cima. Iniciar a implantação sem os arquivos VC da rede. Se eu estou iniciando com a rede agora, tem. Então, até hoje eu estou vendendo com a Cielo e a partir da manhã eu vou vender com a rede e vou começar a conciliação com a rede. Joia. A partir de amanhã eu vou começar a importar os arquivos da rede. Aí eu não vou ter problema nenhum. Aí, quando a gente já tem uma operação em andamento, para implantar a rede, o processo é um pouco moroso, porque a gente tem essas dependências dos arquivos de venda. Então, um arquivo de pagamento que eu estou recebendo hoje, ele pode ser de uma venda do mês passado, ou de uma venda de 6 meses para trás, ou se alguém vende até 12 vezes, pode ser uma venda que ocorreu há 1 ano atrás. É por isso que ele é moroso. Uma alternativa a isso, para fazer a implantação, seria
eu determino uma data de corte para mim começar a implantar, e eu vou lá na rede e falo, ó, me antecipa tudo aí. Aí eu faço uma antecipação de tudo que eu teria para receber da rede, e, por exemplo, a partir de amanhã eu começo a importar os arquivos de venda débito, e como eu antecipei tudo, os meus arquivos de pagamento vão vir vazio no primeiro mês. Então, eu consigo fazer a implantação. Mas com a operação em andamento, a gente teria essas duas formas. Ou a gente pega tudo que a gente teve de venda lá conforme o parcelamento, ou a gente fazia a antecipação para, vamos dizer assim, limpar a minha carteira de pagamentos futuros para que eu consiga fazer a importação no mês corrente. Fernando Sena. Como funciona a questão de antecipação de cartão? Estou com este problema aqui na empresa. Fernando Sena. Tá. Antecipação de cartão depende muito da operadora ali. Deixa eu ver aqui. Consegue colocar no chat aqui da webinar qual que é a operadora, Fernando? Rede, tá. Antecipação de cartão da rede. A gente tem o processo tudo num componente só, a configuração é em um lugar só e a leitura também é em um lugar só. A gente tem um grande problema que é tratar as particularidades de cada adquirente. A Cielo, quando se fala em antecipação, ela trata de uma forma, a GetNet trata de outra forma, a rede trata de outra forma. Então, tem operadoras que é um arquivo de antecipação separado, no caso da Cielo, por exemplo. No caso da PagSeguro também é um arquivo separado. Tem adquirentes que é um detalhe no registro de pagamento que fala que ele foi antecipado, que no caso da GetNet, o registro é o mesmo, mas lá tem um identificador que é de antecipação. E no caso da rede, a gente tem o registro 34, que é o registro do pagamento normal, e a gente tem o registro 36, que é o pagamento antecipado. Então, para a rede, a antecipação de cartão, ela vai mandar ali os registros de antecipação, e o nosso grande problema também é a questão dos ajustes. No caso aqui, a gente teria que dar uma averiguada, entender no ambiente aí, entender qual que seria esse problema para dar uma resposta melhor para você. Então, vamos ficar assim. Entre em contato eu não sei se você tem contato direto, ou no final aqui eu vou deixar meu e-mail, passa essa situação aí, que daí a gente vai entender melhor qual que é o problema, e para a gente ver qual que seria uma solução para esse caso. O que eu posso adiantar para todos aí é que o grande problema que a gente tem com a rede é a questão de como que eu posso dizer, o ajuste. Sempre o ajuste ele é descontado de algum pagamento. Por exemplo, a rede. Eu tenho um resumo lá de R$100 e ele foi cancelado. Aí vai vir um ajuste do cancelamento. No pagamento do resumo, a rede vai falar, ó, tá vendo esse resumo aqui? Eu tô te pagando R$0. E na hora que a gente for ler o registro de ajuste, a gente tem um ajuste que é um débito de R$100 que referencia aquele resumo de pagamento. Aí, o que a gente tem que fazer? O que a gente faz internamente no sistema? A gente vai lá naquela venda e fala assim, esse cara aqui, ele não foi pago 0, ele foi pago o valor dele. E tem esse ajuste de contrapartida. O que acontece? Quando a gente tem antecipação, muitas vezes eu posso ter uma antecipação de uma venda que foi cancelada. Então, eu tenho ali o pagamento de 3 parcelas e depois eu vou ter embaixo ali 3 ajustes. Só que o registro de ajuste da rede, ele não vem identificando qual que é a parcela que foi ajustada. Não tem esse campo lá.
Então, a gente tem uma lógica ali no sistema para tentar identificar qual que seria, onde a gente teria que fazer o ajuste. Em alguns casos, dá problema na hora de fazer a leitura do arquivo, e a gente só invertendo a ordem dos ajustes, a gente consegue fazer a leitura do arquivo. Mas isso daí são casos bem pontuais que acontecem com quem utiliza a antecipação da rede. São situações que a gente tem que ir analisando pontualmente, quando elas ocorrem, para estar tentando resolver. Ok? Utilizamos a Cielo aqui na empresa e a dúvida é sobre o tipo de ação. Exemplo, ajuste a crédito e ajuste a débito. Teria uma legenda para cada tipo de ação? Uma legenda. Geralmente, eu não entendi muito bem aqui essa pergunta. Utilizamos a Cielo, a dúvida é sobre o tipo de ação. Ajuste a crédito e ajuste a débito. Teria uma legenda para cada tipo de ação? Deixa eu abrir aqui. Eu acredito que não seria na movimentação em conta, né? Seria no arquivo FCR FP 169. Ajuste a débito. A gente tem aqui um ajuste a débito e a gente selecionou movimentar conta. E a gente teria o crédito dele, que no caso o crédito dele não é um ajuste a débito. O crédito dele vai ser um ajuste normal, um pagamento de venda normal, que a gente colocaria movimentar conta. Então, esse resumo aqui é um resumo que tem 10 vendas vinculadas a ele, e uma delas teve a ação movimentar conta. Esse daqui seria o pagamento de uma venda normal, que a gente selecionou o movimentar conta. Eu acho que eu não entendi muito bem a pergunta. Qualquer coisa, depois também me manda um e-mail e a gente pode conversar melhor sobre isso, ok? Existe uma forma segura para conciliar arquivos FI que tem antecipações de recebíveis? Existe uma trava efetiva, mas ela aumenta de acordo com o prazo médio. Existe uma forma segura para conciliar arquivos FI que tem antecipações de recebíveis? Existe uma trava efetiva, mas ela aumenta de acordo com o prazo médio. Eu não entendi a questão aqui da pergunta se existe uma forma segura. Os arquivos FI que têm antecipações, eles são muito dependentes dos arquivos de venda. Então, se você tem vendas em até 6 vezes, eles dependem de 6 meses de arquivo para ser lido no sistema. Também não sei se seria essa questão, mas qualquer coisa a gente pode conversar depois também sobre isso. Como seria o plano de ação para operações em andamento? Exemplo, já fazendo baixa manuais com GetNet, BIM, como seria começar a conciliação? Então, eu já faço baixa manual lá pelo FCFP 038 e eu quero começar a implantar a conciliação pelo FCFP 169. Então, o primeiro passo é entrar em contato com a adquirente lá para ver como que faz a disponibilização desses arquivos, solicitar essa disponibilização e fazer a configuração do FCRFM 142. Tem que ser configurado os estabelecimentos, tem que ser configurado as despesas,
quais despesas vão ser geradas lá na hora de gerar as duplicatas de taxas e aluguel de POS e essas coisas. E as contas. Vincular a conta corrente que a gente cadastra lá no FCC FM 005 com banco, agência e conta que vai vir nos arquivos. Após essa configuração, a gente tem que entender um pouquinho sobre qual adquirente que eu vou começar a trabalhar. Por exemplo, rede. A rede hoje é a adquirente mais complicada de a gente implantar, quando a gente já tem uma operação em andamento. Então, uma opção é pegar tudo de venda retroativo. Por exemplo, eu vendo em 6 meses. Pego 6 meses de venda retroativo e lança lá na conciliação para conseguir começar a importação dos arquivos diários, que seria venda débito, venda crédito e o FI. Uma opção de contorno da rede seria fazer a antecipação de tudo o que eu tenho e, a partir daí, eu consigo fazer a conciliação de vendas e pagamentos pelos dias lá, né? Eu consigo limpar o que eu tenho a receber e começar, vamos dizer assim, um começar de novo. Não sei se é viável para as empresas, se é uma empresa que não trabalha com antecipação e não precisa trabalhar com antecipação, talvez seria um gasto excessivo, né? Pagar a taxa de antecipação sem ser necessário, mas essa seria uma forma. Então, GetNet. GetNet hoje, se eu não uso antecipação, eu consigo só configurar e sair usando, porque o registro dela, o registro de venda e de pagamento, ele tem as informações de venda, então eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Agora, a questão, quando eu tenho antecipação da GetNet, também a gente depende dos registros de venda. BIM, por exemplo. BIM também configurar e sair utilizando. Cielo. A Cielo também, os registros dela tem as informações de venda, então eu tenho o resumo e tenho os comprovantes de venda, eu também consigo começar a utilizar a partir de qualquer momento. A gente tem mais algumas perguntas aqui. Nossa, tem bastante pergunta. Uma taxa efetiva que aumenta de acordo com o prazo médio. Como posso realmente conferir se é descontado pela operadora que ficou de acordo com a taxa? Tá. Taxa efetiva de que aumenta de acordo com o prazo médio. Eu acredito que esse caso seja o caso do Receba Rápido. A gente tem assim, eu tenho eu posso contratar com a operadora lá, com a Cielo no caso, e eu posso contratar com a Cielo e eu contrato lá uma taxa no débito, uma taxa no crédito e uma taxa no rotativo. Se eu contratar o Receba Rápido, eu não sei se é esse o caso, a minha taxa vai variar de acordo com o prazo médio. Então, para uma vez eu vou ter uma taxa, para 2 eu vou ter outra, para 3 eu vou ter outra, para 4 eu vou ter outra. Então, seria nesse sentido. Então, a gente teria que configurar essa taxa que eu contratei na operadora nos portadores. Eu vou ter que ter uma taxa diferente para cada parcelamento. Então, lá no FCX FL 002, onde a gente vincula o portador e fala qual que é o parcelamento dela, eu tenho que informar a fórmula lá. Eu vou ter uma fórmula de cartão para cada parcelamento.
Estamos implantando em um cliente novo da TOTS Moda. Atualmente utilizam o mesmo número de estabelecimento para empresas diferentes. É possível fazer conciliação? Eu tenho um estabelecimento só para empresas diferentes. Eu achei estranho isso daí, mas a conciliação é assim, a adquirente ela vem lá e fala, ó, desse estabelecimento teve essa venda. Então, a configuração, eu falo que esse estabelecimento é essa empresa. Então, eu vou sempre buscar a conciliação naquela empresa. Então, eu consigo configurar uma empresa só. Então, vai conciliar de uma empresa e a outra vai ficar para conciliar manual. Dá para fazer a conciliação manual, mas vai ficar manual. Sempre as vendas de uma das empresas vai ficar manual. Eu nunca vi esse caso de eu ter um estabelecimento só para duas empresas, porque o estabelecimento, a maquininha lá da Cielo, por exemplo, ela está vinculada ao seu CNPJ. Se eu tenho um CNPJ novo e eu tenho vou ter outra maquininha, vai ser outro estabelecimento. Esse tipo de configuração não é possível fazer. Eu acho que a gente já teria que estar finalizando. Mas ainda tem algumas perguntas. Na operadora rede, sabe-se se é possível gerar arquivo com todas as vendas anteriores, os últimos 6 meses, por exemplo, para então começar a ler os pagamentos? Sim, esse arquivo ele deve ser solicitado para a operadora, ela vai gerar arquivos de recuperação, vai gerar um arquivo por mês desses últimos 6 meses e vai enviar para você. No caso aqui, como o arquivo de recuperação, ele vai vir com uma sequência 1 e todos os arquivos de recuperação vão vir com essa sequência. Então, tem que ser manipulado a sequência do arquivo para a gente fazer a leitura desses 6 arquivos. Mas, sim, é possível, a operadora envia um arquivo de cada mês do arquivo EVC, que é as vendas, para a gente começar essa implantação. Às vezes demora um pouco, às vezes não. Uma coisa que eu percebi nesse tempo de caminhada aí é que a questão de solicitar coisas para as operadoras depende muito de como você pede. Tem que ser bem específico para eles conseguirem retornar rápido. Conciliei uma venda e depois o consumidor estornou ela na sua operadora. A adquirente vai me enviar um ajuste a débito. Como tratar a fatura em aberto? Então, tá. Esse seria o caso que o cara foi lá, comprou e depois falou que não comprou. Então, a gente tem a questão lá, né? O cliente contestou a venda, como tratar a fatura em aberto? A gente não tem que tratar a fatura em aberto. A gente vai ter que entrar em contato com a adquirente para tentar reverter esse chargeback. A gente vendeu uma mercadoria, vamos dizer que seja R$100. A gente vendeu uma mercadoria, o cliente levou e depois foi lá e cancelou, estornou ela lá, ligou para o cartão e cancelou. A gente tem que provar, a gente como loja, tem que provar que essa venda existiu. Como? Apresentando a nota fiscal, que está vinculada a ICMS, esse tipo de coisa. Então, eu particularmente acho importante toda venda em cartão ter o cadastro da pessoa, porque a gente não conhece as pessoas que entram na loja. Tem gente que entra na loja e provavelmente nunca mais vai entrar. Mas a gente fazendo o cadastro da pessoa, a gente consegue
consegue provar isso daí para adquirente num possível estorno depois, é mais fácil. Tomar muito cuidado com aquela questão dos cartões por aproximação. Tem aquela questão do cartão que só encosta no POS ou no equipamento do TEF ali, ele já autoriza. O que garante que esse cara não achou o cartão na rua e está indo gastar ali R$50, por exemplo, na loja, porque R$50 não pede senha. Então, a gente tem que se proteger com um processo dentro da loja, né, para se prevenir dessas situações, onde um tipo de venda que é muito bom para a gente, que é a venda em cartão, pode se tornar uma perca de receitas. As taxas independente da fórmula vinculada com o cartão. É possível confrontar a taxa que o sistema calculou com a que veio? Sim. A gente vincula a fórmula no cartão, lá nos portadores, né? Então, e depois no arquivo vem também a forma que a adquirente nos enviou. Então, a gente tem aqui uma forma de ver quais, deixa eu ver se tem aqui, não, quais arquivos, quais registros que não tem a taxa. Então, na minha base de teste aqui não tem, mas as fórmulas, os valores vinculados ao cartão que a gente coloca lá no portador, a taxa vai estar aqui, e a taxa da operadora vai estar nesse outro campo aqui. E aqui a gente vai ter a quantidade de taxa que gerou diferença. Então, quando eu tenho valor nos dois e o valor é diferente, vai ter um total aqui. E detalhando esse campo, a gente consegue ver quais as taxas que estão diferentes. Mas, para a gente fazer esse tipo de conferência, a gente tem que levar muito à risca a questão de manter as taxas atualizadas vinculadas aos portadores. Como funcionam os pagamentos de Cielo Receba Rápido ou Rede Crédito D+1? O Cielo Receba Rápido eu conheço um pouquinho mais, porque a gente teve os problemas lá referente à questão que parece que a Cielo cadastrou em alguns clientes isso daí, e estava dando diferença nas bandeiras Amex e Hiper. O Rede Crédito +1, dia útil aí, eu acredito que já teve algum cliente que usou, e para a rede eu acredito que seria só contratar. Vocês contratam e já vai vir essas informações no arquivo, e ele já vai processar corretamente. No Cielo Receba Rápido, eu sei de um cliente que contratou para todas as bandeiras, no caso, e também não tinha diferença. Para as bandeiras Visa, Master, Elo, não tinha diferença. Só tem aquela questão. Se eu vendi uma vez, por exemplo, vai ser 0,8 de taxa. Se eu vendi em duas, vai ser 1,2. Se eu vendi em 3, vai ser 1,8. Se eu vendi em 4 vezes, vai ser 2,5. É uma taxa para cada parcelamento. Isso é o que eu sei da Cielo. Então, a gente tem que fazer essa configuração no sistema, se a gente quiser acompanhar as taxas também nos portadores lá. Vão ter que ser cadastradas fórmulas diferentes para cada parcelamento. Na configuração, preciso informar uma conta de crédito, mas no exemplo, conta digital, devo cadastrar uma conta normal e depois transferir para a real? No caso aqui, se a gente estiver falando de PagSeguro, a PagSeguro já tem como que eu posso falar? Ela já tem uma operação de saque que ela manda no extrato eletrônico. Então, se você contratou lá que tudo que entrou de saldo disponibilizado na conta digital, que transfira para o Banco Itaú, no extrato, a última linha do extrato vai ser o saque, que vai sair o crédito que entrou na conta digital da PagSeguro
e vai creditar a conta banco. Então, isso é feito já no extrato eletrônico. O próprio extrato eletrônico, com a configuração que a gente faz lá da PagSeguro, já faz essa transferência para a conta real, que seria... Na verdade, as duas contas são real, né? Só que uma é digital, PagSeguro, e a outra conta seria uma conta de um banco normal, um banco físico, vamos dizer assim, que tem agências físicas. Tem algumas coisas ali, você pode... eu acredito que a gente pode parar por aqui. Ah, só tem mais uma. Eu não sei se teve perguntas que subiram com a questão dos joinhas, mas depois eu dou uma repassada. Tem mais uma pergunta aqui. Existe uma documentação detalhando o funcionamento das adquirentes, como qual precisa de arquivos de venda para funcionar corretamente ou não? Essa documentação ela ainda não existe, mas a gente pode colocar alguma coisa nesse sentido. A gente tem o documento de referência do componente FCR-FP 169, que ele está aqui no ajuda, o link do TDN. A gente vai fazer um documento de referência do componente FCR-FM 142, que é o componente de configuração, e também vamos colocar o link aqui no F1. O que a gente pode fazer é colocar um explicativo, talvez, de algumas adquirentes, das mais críticas, no caso, né, que seria a rede, seria a questão da GetNet para quem usa antecipação, para quem vai usar CooperCred, para explicar um pouquinho de como funcionam os arquivos. Também vamos deixar isso daí em pauta. Eu acredito que seria essas as perguntas. Na configuração. Eu acho que não teve nenhuma que subiu, não. Que fugiu. Então, bom, seria isso, pessoal. Rodrigo Sardi, eu sou Dev Expert da Squad do Financeiro aqui do TOTOS Moda. O meu e-mail está aqui, rodrigo.sardi@totos.com.br. E uma coisa que a gente teria que ver é principalmente quem usa e-commerce e tem essas situações aí de cancelamento parcial. Às vezes o cliente faz o pedido e depois talvez algum produto do pedido não ficou indisponível, por exemplo. Aí na hora de faturar, eu vou faturar só uma parte do pedido. E a outra parte, vamos dizer que eu vou fazer um cancelamento parcial para o cliente. Como que isso vem no extrato eletrônico? Como que a gente vai tratar isso daí no extrato eletrônico? Então, eu gostaria que quem tem esse tipo de situação sinalizasse para a gente ter uma conversa mais a fundo, vamos dizer assim, para debater sobre um possível problema, para a gente conseguir dar uma solução mais acertada nesse tipo de caso. Seria isso, gente. Espero que seja proveitoso para todos. A gente está vivendo uma situação muito diferente, muito inusitada, e a gente tem que continuar trabalhando para voltar com mais força ainda, para superar todas essas adversidades que a gente está passando aí. Eu nunca esperava passar esse tipo de coisa que a gente está passando, só nos filmes, mas vamos seguindo em frente. Eu acho que seria legal também, talvez reunir vários clientes que têm as mesmas situações de problema, para a gente fazer uma call, assim, para tentar ver soluções para esses problemas, tal. Eu acho que tanto a troca de informações com a gente aqui do TOTOS Modas e vocês,
e entre vocês mesmo é de valia para a melhoria do processo como um todo. Seria isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.